O número de ocorrências de maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. São notificados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, cerca de 230 agressões por dia e a maioria delas parte de pessoas que são próximas às vítimas. Segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2017 foram notificados ao SUS mais de 85 mil casos de agressões físicas, psicológicas e de tortura contra crianças e jovens de até 19 anos. A pesquisa revela ainda que entre 2009 e 2017 foram registrados 471 mil casos de maus tratos. Em 2009, eram feitos 38 registros por dia. Em 2017, esse número subiu para 1.292 ocorrências por dia. No mesmo período, quase 36 mil crianças foram hospitalizadas por causa de agressão e mais de 3 mil morreram. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um guia para orientar os profissionais da saúde sobre como identificar e denunciar as agressões. Nele também revela uma preocupação da categoria para fazer a denúncia por causa da insegurança. Segundo esta advogada, nada pode impedir a denúncia de agressões de crianças e adolescentes e que protegê-las é um dever de todos. Por isso, além de médicos, familiares, professores e vizinhos também fazem parte da rede de proteção e têm o dever de denunciar a violência infanto-juvenil sob pena de serem responsabilizados nas esferas penal e civil. Todas essas pessoas, sabendo que aquela criança, aquele adolescente está numa situação de vulnerabilidade, seja por conta de uma violência física ou psicológica, sexual, qualquer forma de violência, ela tem dever de agir. E como ela pode agir? Ela pode buscar um conselho tutelar, por exemplo, ela pode buscar o Ministério Público, pode buscar uma delegacia da criança e do adolescente. Então, ela tem que comunicar o que ela sabe para, então, proteger essa criança e adolescente. Aí, a partir dessa comunicação, esses órgãos, eles agem, eles têm o dever de agir com relação a essa proteção. Bom, e para repercutir o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Flávio Grutti Silva. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Flávio. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, um dado realmente assustador, 233 agressões por dia, isso que são notificadas pelo SUS, né? Exatamente. Fora a que não são, as denúncias que não são feitas, né? Bom, eu queria que o senhor explicasse a que o senhor atribui esse número crescente. Bom, nós vivemos tempos de muito estresse, de muito nervosismo. Esse tipo de agressão acontece normalmente dentro de casa. E por acontecer dentro de casa, o agressor acha que não será denunciado ou, se for denunciado, que nada lhe acontecerá. E por que ele tem essa certeza? Porque normalmente ele é o mantenedor daquela família. Então ele pensa o seguinte: se alguém me denunciar, os recursos financeiros não mais virão. E aí ele acredita que tudo passará, que tudo voltará ao normal. Daí nós temos esse ciclo de violência que nunca cessa. Agora, é de responsabilidade dos agentes de saúde, dos vizinhos, enfim, de toda a sociedade denunciar esses casos, porque a pessoa percebe, né, que tem alguma coisa de errado ali. Claro, isso é perfeitamente fácil de você perceber. Então, por exemplo, se uma criança que sempre foi extrovertida, de repente começa a ter um comportamento introvertido, se ele vai mal na escola, se ele faz desenhos que de alguma forma mostram uma agressão, é um sinal de alerta que nós temos que ficar sempre muito atentos. Olha, todo médico, todo professor, todo aquele que tem um dever de cuidado com aquela criança, de acordo com o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o dever legal de denunciar. Não é uma faculdade, é o dever legal, porque aí ele não estaria violando algum sigilo profissional. Existe uma justa causa. E aquele profissional que eventualmente deixar de denunciar maus tratos, por exemplo, ele vai incorrer em infração administrativa, passível de multa que varia de 3 a 10 salários mínimos de referência, que pode ser dobrado em caso de reincidência.
Doutor Flávio, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora no mês de julho, foi um marco, de fato, né, na nossa legislação de proteção à criança e ao adolescente. Na avaliação do senhor, leis não faltam no Brasil? Precisamos dar efetividade às normas? De forma alguma. Nós já temos um macrosistema e um microsistema que é perfeitamente suficiente para que nós possamos coibir práticas como tais. O que nós necessitamos realmente é perder o medo de denunciar. Isso é o mais importante. Dentro de casa, por causa da subordinação econômica. O agressor, ele acaba exercendo uma influência emocional e física muito forte. Agora, nós da sociedade, lembrando que, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, o Estado e toda a sociedade são responsáveis por nossas crianças e adolescentes. Nós temos o dever de divulgar, de denunciar, porque em casos extremos, Rafaela, quem deixar de comunicar à autoridade competente poderá até, dependendo do caso, incorrer em crime de omissão. É cúmplice, né, de uma situação dessa? Exato. Se você não pode agir naquele momento para evitar aquela situação de agressão, no mínimo você tem que comunicar às autoridades competentes. Jamais calar-se, porque se calar, aquilo pode redundar, quem sabe, em morte. Doutor Flávio, o pai ou a mãe, o responsável pelaquela criança, pode perder a guarda e a perda do poder familiar, o termo adequado, né? Exatamente. O poder familiar era o antigo pátrio poder. Portanto, o pai ou a mãe que incorrer em algumas falhas que possam ser caracterizadas, por exemplo, como um abandono da criança, como maus tratos, como negligência na condução daquele filho, se lhe causar ruína financeira, se o pai e a mãe for condenado por 2 anos a pena privativa de liberdade, 2 anos ou mais, ele tem suspenso o poder familiar. Suspenso porque, depois de cessadas as causas, pode ser restabelecido. Agora, quando ele reiteradamente incorre em algumas atitudes que possam caracterizar esses maus tratos, o que vai acontecer? Ele vai ser destituído do poder familiar. Quando é destituído, acontece uma perda, é definitivo. E somente o Poder Judiciário pode decretar. E deixa marcas, né, para sempre na vida de uma criança. Por isso que denunciar é tão importante. Exatamente. Para cessar esse ciclo, né? A criança fica sequelada. Lembrando que criança é de 0 até 12 anos incompletos e adolescente é entre 12 anos e 17 anos. Nesse período, nós temos uma tutela estatal muito forte. Portanto, se a criança ou adolescente, na sua vivência em casa, ele for agredido, verbal ou fisicamente... Psicologicamente também, vai né? ficar abalado. E o que vai acontecer? Ele vai aprender que tudo se resolve pela força. E quando ele aprende que tudo se resolve pela força, ele vai repetir essas atitudes quando adulto. Essas sequelas, Rafaela, essas mazelas, elas são transgeracionais. Então, nós teremos um adulto doente e isso vai ser um ciclo que nunca vai acabar. Doutor Flávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.